Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito do Deus de aliança. Lembrando então das alianças que Deus fez com o seu povo e aliança que Deus fez conosco por meio de Jesus e o que isso significa. Estamos estudando a aliança que Jonatas fez com Davi. O que isso tem a ver com Jesus e com a aliança que ele fez conosco? Quando Jonatas e Davi fizeram uma aliança, eles trocaram também o cinto. Ontem nós falamos sobre a troca da capa, mas hoje nós vamos falar sobre o cinto e o tema é troca de forças. É isso que significa a troca do cinto. O cinto representava a força do homem. A troca, o fato de que agora, como parceiros de aliança, compensariam então a fraqueza do outro, ou seja, compensariam as fraquezas um do outro. Se um deles enfraquecesse, o outro tornar-se-ia a sua força. Em descrição, então, o que nos torna ciente? Primeiro que nós temos que estar cientes da nossa total incapacidade, da nossa falta de poder e habilidade para viver segundo Deus ou ministrar força na vida do outro. Um dos nossos clamores frequentes é Pai. Às vezes, nós não conseguimos andar sozinhos se Ele não ir conosco. Se Ele não fizer isso, será só a nossa carne. E a nossa carne não serve para nada. E nós não devemos gastar o nosso tempo fazendo nada. Deus não precisa da nossa habilidade. Tudo o que Ele precisa é da nossa disponibilidade de viver aquilo que Ele quer viver por meio de nossas vidas. Então, nós podemos dizer, eu não posso nada, mas tu podes. E assim podemos dizer, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Para isso, então, o parceiro existe. O nosso parceiro de aliança, Jesus, ele existe para suprir também as nossas fraquezas. Quantas vezes nós afirmamos não poder servir a Deus por não termos talento, inteligência ou habilidade? A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós estamos prontos, sim, para as boas obras que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo, diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Mas se você tem uma aliança com Jesus Cristo, Ele é responsável por cobrir a sua e a minha fraqueza e ser a nossa força. Então é Ele que nos dará habilidades para servi-lo. Olha que coisa mais preciosa, mais linda. Nós podemos compreender esse princípio por meio dessa aliança que Jonatas fez com Davi. Lembrando, então, da aliança que Jesus fez conosco e nós fizemos com ele. O nosso problema real não é, portanto, uma questão de fraqueza, mas uma questão de independência. Na aliança, porém, o que é importante nós entendermos, você morre para a vida independente. Cristianismo é Cristo vivendo como centro de tudo em nós, inclusive das nossas forças, das nossas habilidades. Jesus disse a Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que precisamos é reconhecer que somos fracos e totalmente dependentes, para que, então, a nossa fraqueza seja trocada pela força do nosso parceiro de aliança. A palavra para hoje é a mesma, porque Jesus Cristo também é o nosso parceiro de aliança. Portanto, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.
Portanto, digamos de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Por isso Paulo entendia a aliança, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Aí está o princípio da aliança, da troca do cinto. Ou seja, nesta parceria, a fraqueza seria coberto pela força do outro. Então, o que nós devemos fazer é nos apropriar da força de Jesus. A força que há aonde? Na troca da nossa fraqueza, pela força dele. As circunstâncias em que nós achamos não poder mais suportar as dificuldades, as provações, as privações, as tentações, as aflições. E muitas vezes sentimos vontade de cair na inconsciência, ou seja, deixa para lá, para talvez acordarmos ou não. Às vezes nós temos vontade de sumir. Muitas pessoas entram em depressão porque não conseguem ver que é na sua fraqueza que nós encontramos a força. Mas é impossível. Muitas vezes algumas pressões nos fazem ou nos trazem esse desejo de desistir. Esse é o ponto que mais nos atinge. Ou você luta e luta. Mas o que nós precisamos entender é que precisamos lutar, sim, com as forças, porque a palavra de Deus diz que a força, a alegria do Senhor é a nossa força. Lutamos em oração, em jejum e trabalho. E muitas vezes não vencemos. Às vezes estamos prestes a abandonar tudo. Se você estiver a ponto de perder as forças e desistir, ponha o cinto do seu parceiro de aliança. Cinja-se com a força de Cristo. Ouça suas palavras. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Ele é o nosso parceiro de aliança. É Ele que nos dá força ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem vigor. Isaías 40, 29. Aí está o princípio da troca do cinto, da troca. A fraqueza do fraco é trocado pela força do forte, daquele que pode. Os que não têm vigor são aqueles que estão cansados e desanimados das lutas. Isaías 40, 30, 31 diz: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Numa sociedade como estamos, cheia de pessoas fugitivas, desistentes, a epidemia de abandonar tudo atingiu a nossa terra com efeitos tão devastadores quanto as pestes que aconteciam antigamente, destruindo milhões de vidas, de relacionamentos. Hoje somos uma sociedade egocêntrica que se deixa entregar muitas vezes e desistimos da vida. Vemos outras pessoas desmaiando, abandonando tudo. E assim, muitas vezes, acabamos também imitando as suas fraquezas. Desmaiamos quando poderíamos ter perseverado, ou seja, trocado a nossa força pela força dele. Pois é com a sua força que nós podemos continuar andando, correndo e até voando. Então, queridos, diga a seu pai, aonde você perdeu as suas forças? Converse com ele sobre isso. Lembre-se, o nosso parceiro de aliança quer trocar a sua fraqueza pela sua força. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Costa da Manhã. Até lá!